Você estava esperando para entrar numa rua e o carro da frente simplesmente virou sem avisar nada. Ou estava na pista e um carro fechou o seu sem sinalizar, como se você fosse adivinhar a intenção dele. Uma ação que levaria 2 segundos, um movimento de dedo, e mesmo assim, não aconteceu. Por quê? Essa é a pergunta que a psicologia responde de um jeito que você não vai esperar. A seta é um dos recursos mais simples do carro. Não exige esforço, não custa nada, não atrasa ninguém. E mesmo assim, uma parcela enorme de motoristas simplesmente não usa. Não é esquecimento na maioria das vezes. Não é pressa genuína. E não é ignorância sobre a função da seta. A psicologia aponta que não usar a seta é um comportamento que revela padrões muito específicos de personalidade, de percepção social e de relação com as regras. E quando você entender esses padrões, vai olhar de um jeito completamente diferente para esse motorista. E talvez para algumas situações da sua própria vida. Fica comigo. Se você quer entender o que os pequenos comportamentos cotidianos revelam sobre a mente humana, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente encontra psicologia nos lugares onde ninguém pensa em procurar. E isso muda a forma como você enxerga as pessoas e a si mesmo. Antes de entrar nos perfis psicológicos, é importante entender o que a seta representa em termos de comportamento social. Usar a seta é um ato de comunicação. É avisar ao outro: eu vou fazer isso, você pode se preparar. É reconhecer que existe outro motorista, outro ser humano, que precisa de uma informação para agir com segurança. Em termos psicológicos, usar a seta exige 3 coisas ao mesmo tempo: consciência do próprio movimento, reconhecimento da presença do outro e disposição para comunicar a intenção antes de agir. Essas 3 coisas parecem automáticas, mas para uma parte significativa das pessoas, uma ou mais dessas etapas simplesmente não acontece de forma natural no trânsito. E entender qual etapa falha, em cada caso, revela muito sobre como essa pessoa se relaciona com o mundo fora do carro. Também, a psicologia identifica 4 padrões distintos de quem não usa a seta. Cada um tem uma origem diferente e diz coisas diferentes sobre quem está por trás do volante. O primeiro padrão é o da inconsciência situacional. Essa pessoa genuinamente não processa o ambiente ao redor com atenção suficiente para pensar nos outros enquanto dirige. Não é má vontade, é uma forma de presença no mundo que é muito centrada no próprio fluxo interno, no próprio destino, na própria pressa. A psicologia chama isso de baixa consciência situacional. E ela aparece não só no trânsito, aparece nas conversas, onde a pessoa fala sem perceber o efeito que as palavras têm no outro. Aparece no trabalho, onde ela age sem considerar o impacto das próprias decisões nos colegas. O trânsito só torna esse padrão visível, de uma forma que é difícil ignorar. O segundo padrão é o da percepção de superioridade implícita. Esse é mais sutil e mais comum do que parece. A lógica inconsciente funciona assim: eu sei para onde estou indo, então o que importa é que eu chegue. O que o outro precisa saber é secundário. Esse motorista não pensa conscientemente que é mais importante que os outros, mas age como se fosse, porque o próprio destino e o próprio tempo têm prioridade automática na hierarquia interna. A psicologia social chama isso de egocentrismo perspectivo, que é a dificuldade de sair espontaneamente do próprio ponto de vista para considerar o do outro. Não é arrogância declarada, é uma certa invisibilidade do outro na hora da ação. O terceiro padrão é o da resistência passiva às normas. Para algumas pessoas, seguir regras de trânsito, especialmente as menores e menos fiscalizadas, é sentido inconscientemente como uma submissão desnecessária. Não existe uma reflexão consciente sobre isso, mas existe um padrão de comportamento que tende a ignorar as regras que ninguém está olhando. Usar a seta quando não tem fiscal, quando não tem câmera, quando as consequências são improváveis, é opcional para esse perfil. E isso se repete em outros contextos. Regras pequenas que ninguém fiscaliza tendem a ser ignoradas sistematicamente. A psicologia chama isso de conformidade condicionada, que é a obediência que depende exclusivamente da presença de punição externa, e não de um valor internalizado. O quarto padrão é o do piloto automático habitual. Essa pessoa dirige no modo automático há tanto tempo que perdeu a consciência de boa parte das ações que realiza. A seta nunca foi um hábito forte o suficiente para se consolidar, e agora ela simplesmente não aparece no repertório automático de ações ao volante. Não há intenção por trás. Há ausência de intenção. E a ausência de intenção no trânsito é tão perigosa quanto má intenção, porque o resultado para os outros é o mesmo. E agora,
o momento que ninguém espera. Porque a seta, ou a falta dela, diz algo sobre como nos relacionamos com os outros em situações onde acreditamos que nossas ações são particulares ou de baixo impacto. Pensa comigo. Você sempre avisa as pessoas ao redor quando vai fazer algo que vai afetar elas? Você comunica suas intenções antes de agir. Ou age primeiro e explica depois, se é que explica. No trabalho você avisa o colega antes de tomar uma decisão que afeta o trabalho dele. Nas relações você comunica o que vai fazer ou espera que o outro adivinhe. A seta não é só um recurso do carro. Ela é uma metáfora de comunicação preventiva. E as pessoas que não a usam no trânsito frequentemente também não a usam na vida. Elas agem e esperam que os outros se adaptem, em vez de comunicar antes e criar espaço para o outro se preparar. Isso não é um defeito de caráter, é um padrão de comunicação. E padrões de comunicação podem ser observados, compreendidos e mudados. Vamos falar sobre o que esse comportamento produz, além do risco imediato no trânsito. O primeiro custo é o risco real de acidentes. Mudanças de faixa e conversões sem sinalização estão entre as principais causas de colisões urbanas. Isso não é dado abstrato. É consequência concreta de um segundo de omissão que se repete ao longo de milhares de quilômetros rodados por milhares de motoristas todos os dias. O segundo custo é a erosão da confiança coletiva. O trânsito funciona como um sistema de cooperação tácita. Cada motorista que não cumpre as regras básicas de comunicação corrói um pouco a previsibilidade do sistema inteiro. E quando a previsibilidade cai, a ansiedade de todos os outros motoristas sobe. Quem não usa a seta não está só assumindo um risco para si, está aumentando o nível de tensão coletiva do ambiente. O terceiro custo é o que esse padrão revela sobre a relação da pessoa com a reciprocidade social. Quem não comunica intenções antes de agir, seja no trânsito ou fora dele frequentemente, tem relacionamentos marcados por malentendidos, pela sensação de que o outro não antecipa bem as suas necessidades e pela frustração quando as pessoas ao redor não se ajustam às suas ações sem aviso. O que essa pessoa muitas vezes não percebe é que ela está colhendo exatamente o que planta. A ausência de comunicação preventiva gera ausência de coordenação, dentro e fora do carro. O que muda esse padrão não é consciência moral, é consciência social. Quando uma pessoa genuinamente internaliza que os outros ao redor têm necessidades de informação tão legítimas quanto as suas, o comportamento muda. Não por obrigação, por compreensão. Hábitos de comunicação preventiva podem ser construídos de forma deliberada, tanto no trânsito quanto fora dele. Começa com uma pergunta simples antes de agir. Quem ao meu redor precisa saber o que eu vou fazer agora? Parece pequeno, mas essa pergunta, repetida com consistência, muda a relação de uma pessoa com todos os ambientes onde ela convive com outras pessoas. E o trânsito é só o lugar onde isso fica mais visível. No fim, quem dirige sem seta não é necessariamente uma pessoa egoísta, irresponsável ou descuidada, por essência. É uma pessoa que ainda não desenvolveu o hábito de incluir o outro na equação antes de agir, que ainda opera predominantemente a partir de si mesma, do seu destino, do seu tempo, sem processar naturalmente que o movimento dela tem impacto direto em quem está ao lado. E isso, quando colocado assim, começa a parecer familiar, porque todos nós temos áreas da vida onde agimos antes de comunicar, onde movemos sem avisar, onde esperamos que o outro se adapte sem ter dado nenhuma informação. A seta é pequena. O que ela revela não é. Porque por trás de todo comportamento que nos incomoda, existe uma necessidade que ainda não encontrou forma melhor de ser atendida. Agora eu quero saber de você. Você usa a seta sempre? Ou tem situações onde você percebe que não usou e entende por quê? Comenta aqui embaixo com honestidade. Esse espaço é de entendimento, não de tribunal. Se esse vídeo te fez enxergar algo de um ângulo diferente, compartilha com alguém que dirige do seu lado todo dia. Pode ser a conversa mais útil que vocês vão ter sobre o assunto. E no próximo vídeo, a psicologia de quem fura fila. Por que tem gente que passa na frente de todo mundo como se a fila não existisse? O que acontece na cabeça dessa pessoa é mais revelador do que qualquer resposta óbvia. Até lá.